E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Vini Silva. Eu quero falar aqui de algo que, sinceramente, eu não gosto de falar, que é teologia. Embora eu seja teólogo, seja historiador, tenha feito também uma pós em filosofia, mas no que se refere à fé, às coisas de Deus, eu há muito tempo decidi ficar somente nas Escrituras. E mais de 10 anos que eu resolvi não ler mais nenhum livro teológico, histórico, referente às coisas de Deus, e ler somente o Novo Testamento. Então, procuro ler uma vez por mês todo o Novo Testamento e me alimentar dele, e procurar as revelações de Deus e entendimento somente nas Escrituras. Porque quando você busca as Escrituras somente, você não erra. Quando você começa a buscar teologia, você começa a errar. Porque tem várias correntes teológicas. Isso, a pessoa, quando é nova no Evangelho, ela adora essas coisas, ela se aprofunda nisso e acaba se perdendo. Mas uma coisa que sempre existiu no meio cristão, no meio gospel, principalmente protestante, é esse debate entre arminianos e calvinistas. O que para mim é uma bobagem muito grande, mas isso existiu ali logo após a Reforma Protestante, século XVI, e hoje nós vemos muitas igrejas evangélicas seguindo um lado, outras seguindo o outro. Geralmente quem segue Arminio, essas igrejas neopentecostais, Assembleia de Deus, as pentecostais, Batista e por aí vai. Calvino é mais a presbiteriana e algumas correntes presbiteriana renovada e algumas neopentecostais também. E aí, por que isso aí não é legal? Porque quando você fala alguns pontos de Arminio, aí as pessoas logo vêm e te taxam, né? Você é um arminianista. Quando você fala algo que Calvino falava, ele é calvinista. Quando não tem nada a ver, quer dizer, se Calvino fala o correto, parabéns a ele, né? Sinal que ele leu a Bíblia com cuidado, o Novo Testamento entendeu. E nesse ponto eu fico com algumas coisas de Calvino, porque realmente ele entendeu o Novo Testamento, entendeu o que é fé, entendeu o que o apóstolo Paulo falava. Armínio, ele errou em vários pontos, mas aí tem que se entender o seguinte. Jacobus Arminius, né, ele foi um teólogo holandês do século XVII, ele criou os 5 pontos da teologia arminianista, e ele acreditava em muita coisa. No começo, aliás, ele era a favor da teologia calvinista. Depois, ele, com os discípulos dele, acabou se perdendo em algumas questões, e aí não foi nem ele, mas os discípulos dele acabaram criando essas 5 teorias arminianas, que eu vou falar muito rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E eu já quero dizer a vocês que todas elas, muito mais de 10 versículos, refutam. Né? São 40 anos estudando a Bíblia, faculdade, tudo, então eu sei o que eu estou falando. Mas para não ficar muito longo, vou falar alguns versículos que quebram esses 5 pontos do arminianismo, onde a grande maioria de pregadores, pastores, teólogos são adeptos, mas estão errados. Então vamos lá. Vamos falar aqui, 5 pontos, eu anotei aqui, os 5 pontos do arminianismo, onde os arminianistas se baseiam. O primeiro ponto deles é o seguinte, é o livre-arbítrio. Eles dizem que o homem tem o livre-arbítrio e tem liberdade para escolher ou não a Deus, liberdade para pecar ou não. Ou seja, o homem ele é totalmente livre e ele escolhe se ele quer Deus, se ele não quer, se ele quer pecar, se ele não quer. Aí eu pergunto, isso é bíblico? Não. Então eu vou falar muito rapidamente aqui. Todo vídeo eu falo isso,
Quando você vier ver meu vídeo, pega um papel, uma caneta, um lápis, anote os versículos, porque para não perder muito tempo eu falo rápido. Mas aí você confere depois, é assim que se estuda a Bíblia. Você vai, abre a tua Bíblia, vê lá os versículos que eu anotei e vem isso, né? Pessoal, vocês desculpem o barulho, mas onde eu estou não tem realmente muito silêncio, não. E o pessoal aí, dia de jogo, né? Hoje é domingo, já viu. Então vamos lá. Livre-arbítrio. 1 Samuel 10,6. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, tu será mudado em outro homem. Olha, se o Espírito Santo vem em você e te muda, cadê teu livre-arbítrio? Você não pode negar. Ele afirma, 1 Samuel 10,6, que ele vem, o Espírito do Senhor, ele se apossa da pessoa e transforma essa pessoa. Então, só esse versículo já bastava. Mas vamos mais. Provérbio 16,1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem pode fazer seus planos? Pode. O homem viaja, viaja. O homem planeja alguma coisa? Planeja. Mas quem dá a decisão é Deus. Cadê o livre-arbítrio? Provérbio 19,21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus. Olha aí. Você pode fazer muitos planos, você pode usar o seu livre-arbítrio na sua mente para planejar muitas coisas, mas quem vai dar a direção, quem vai decidir é Deus. Acabou. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele tem soberania sobre os homens. Nós somos criatura dele, somos criação de Deus. Ele nos manda. Rapidamente, Provérbios 20:24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Acabou, encerrou aí. Acabou o ponto número 1 do arminianismo. A Bíblia está afirmando, dentro do contexto de Provérbios 20, desde o 19, ele vem falando sobre isso. E é muito claro, os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor, ponto. Como seria possível alguém discernir seu próprio destino? Como é que nós, que não conhecemos o futuro, poderemos dirigir o nosso destino? Então, não existe. Livre-arbítrio é para você escolher a pasta de dente que você vai usar, o sapato que você vai usar, mas não para as coisas de Deus. Quem decide é Deus. Mais um, Jeremias 10:23. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Acabou, não tem discussão que sai. Aliás, entre acadêmicos não existe discussão, existe entre acadêmico e o leigo, entre o senso comum. Mas quem estuda sabe que não existe. Isaías 46:10. Desde o princípio anunciou o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Oh, glória. Deus realiza o propósito dele. Certamente farei tudo o que me apraz, e acabou a conversa. Mas não pode, não pode, quer dizer que agora o homem vai dizer a Deus o que Deus deve fazer? É o homem que decide, não é mais Deus, não? Aliás, esse versículo de Isaías 46:10 acaba também com um quarto ponto, que é a graça irresistível, que nós vamos falar aqui. Né? Isaías 46:10. Desde o princípio anunciou o futuro, acabou. Deus já decidiu tudo. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. E eu afirmo, o meu propósito será realizado e certamente farei tudo que me apraz. Acabou. Jogado por terra o primeiro ponto do arminianismo. Segundo ponto, eleição condicional, que é Deus elege, mas somente aqueles que têm fé, só se a pessoa quiser que ela vai ser salva, só se a pessoa tiver fé que ela estaria condicionada ao homem, à salvação, só se ele tiver fé. Isso aí, o que Carmino está dizendo? Que a salvação depende do homem. Ou seja, que é o homem que se salva de acordo com a vontade dele. Como é que um ser que nasce no pecado, que é gerado no pecado, que já nasce perdido, vai conseguir a sua própria salvação? E desde quando um pecador, uma pessoa que vive no pecado, está preocupado com Deus, com Jesus? Vamos lá, 1 Coríntios 12:8.
Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Ele está falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, como é que o homem pode ter fé se a fé é um dom? E o dom é dado por Deus. Então, só tem o dom da fé para ser salvo, segundo a mim, se Deus der, porque a fé é uma salvação, é um dom. A fé é um dom, e o dom é dado por Deus. Então, se a pessoa tiver fé para ser salva, é porque ela recebeu de Deus. Se ela recebeu de Deus, então não foi ela que escolheu a salvação, foi Deus que deu. Então, isso aí já mata. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ou seja, todo mundo pecou e está todo mundo destituído da glória de Deus. Ninguém se salva, a não ser que a graça gratuita e a redenção de Cristo vá sobre a pessoa. Então, esse segundo ponto, eleição condicional, ela está refutada. João 6,35, todo que o Pai me dá, é esse que virá a mim. Então, só vai a Jesus aqueles que Deus deu a ele, e não quem tem fé para ser. João 6,65, veja que eu estou lendo o contexto de João 6. João 6,65 afirma, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E não, então não tem nada do homem querer ou não. O homem está morto em seus pecados e delitos. Quem está morto não tem como decidir. Só vai a Jesus aqueles que Deus deu a ele. João 5,21, João ainda, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. É quem ele quer, não é quem quer, é quem Jesus quer. Jeremias 1,5, profetizando o futuro que está no Novo Testamento, já dizia, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta, falando de Jeremias. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha determinado. Então não é o homem que determina, é Deus que determina. Segundo ponto refutado. Tem muito mais versículos, mas vamos ficar só nesse. Terceiro ponto da teologia arminianista. A expiação universal. Ou seja, que o sacrifício de Jesus foi para todas as pessoas do mundo, que Jesus morreu pelo mundo inteiro e que todos podem ser salvos. Um estudo básico do Novo Testamento, de Gálatas, Efésios, Romanos, derruba isso aí. Mas vamos lá. Atos 13:48 diz assim, os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem que creu? Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, tem pessoas que foram destinadas para a vida eterna. Então, o sacrifício não foi para todos, foi por aqueles que foram destinados para a vida eterna, isso está bem claro. Isso aqui não é uma alegoria, isso é fato. Mateus 26:26, olha o que Jesus faz. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão aqui, celebrando a ceia. E abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, está o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, é claro que Jesus não estava cortando o corpo dele, né? Isso é uma alegoria, dizendo que o pão significava o sacrifício do corpo dele. E tomando o cálice, dando graça dele, bebei deles todo, porque isso é meu sangue. Não era o sangue, era vinho. Mas ali o vinho significava o sangue derramado na cruz. Então ele diz, bebei deles todo. Eu digo isso porque tem uma religião aí que diz que o vinho se transforma em sangue, né? É a ceia canibal, mas tudo bem. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Jesus não disse por todos, mas por muitos, para a remissão do pecado, dos pecados. Então, Jesus, quando ele celebra a ceia, ele fala, isso é um memorial e tal, fazer isso em memória de mim.
Esse vinho é o sangue derramado que eu vou derramar em favor de muitos. Quem são esses muitos? As ovelhas dele. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvirão minha voz e vão me reconhecer. Só as ovelhas dele e não o mundo inteiro. João 17,9 diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus, falando com o Pai, está dizendo: eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Está bem claro, João 17, de 9 a 26. João 17, 6, mesmo capítulo, mesmo contexto, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste guardar a tua palavra. Ou seja, você vê que todo o livro de João, todo o evangelho de João, o contexto inteiro, demonstra que Jesus ele não veio por todos, mas pelos dele. E quem são os dele? Aqueles que Deus deu a ele. Então, mais um ponto do arminianismo refutado, que é a expiação universal. Isso não existe. Jesus não morreu na cruz por Hitler, Saddam Hussein, nem pelos estupradores, nem pedófilos, ele morreu pelos dele. Vamos lá, quarto ponto do arminianismo, chamado a graça resistível, que é como se o homem pudesse resistir à soberania, à ordem, à graça do Espírito Santo de Deus. Para eles, podem. Então vamos lá, Provérbios 21:30. Diz assim: não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Nada pode se opor à vontade de Deus. Nem inteligência, nem conhecimento e nem estratégia alguma. Acabou. Isso aí encerra, mata isso aí. Vamos lá, quer mais? Eclesiastes 8:8 diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Ou seja, não existe inteligência alguma que tenha poder sobre as ordens de Deus, sobre a soberania de Deus. Isaías 14:27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Quem pode dar ordens a Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode resistir à graça de Deus? Como que o homem, um mero pecador, pode fazer isso? Da onde eles tiraram isso? Porque eu não sei, porque não está na Bíblia. Então, cuidado com essa teologia arminiana. Cuidado com essas igrejas que pregam isso. Vai te levar para um caminho errado e você vai acabar acreditando nisso. E depois não adianta vir um teólogo, um historiador, um professor te ensinar que você não vai aceitar, porque você já vai ter criado raízes nessa mentira, onde o homem tem autoridade sobre o próprio Espírito de Deus. Segundo aos Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 1 aos Coríntios 12:3, por isso eu vos declaro, ninguém, falando sobre a ação divina, pode dizer Jesus seja maldito, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Tudo provém do Espírito de Deus, tudo provém de Deus. O homem não pode fazer coisa alguma se não vier de Deus. O último ponto da teologia arminiana, cair da graça, quer dizer que o homem que foi salvo pode perder a salvação. Isso aí é o que mais tem nas igrejas. Fulano pecou, perdeu a salvação. Romanos 11:29 diz assim: porque, pois, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29, acabou. Os dons, ou seja, o dom de salvação, o dom da fé, o chamado que Deus fez para a tua vida, ele é
irrevogável. Quer dizer que eu posso sair pecando por aí? A Bíblia diz lá em João que aquele que vive no pecado nunca viu a Deus e nunca o conheceu. Se tu vê alguém que aparentemente era cristão, aparentemente era um bom irmão e uma boa irmã na igreja, e começa a ficar no pecado, é porque na verdade ele nunca conheceu a Cristo. Ele estava só perdendo tempo na igreja. Tem outro versículo que diz: ele estava conosco, mas saiu do nosso meio para que ficasse provado que não era dos nossos. Não se iluda com alguém que tem anos de igreja. Ele pode estar ali há anos na igreja, continuar com sexo ilícito, continuar no adultério, na fornicação, nos vícios. Isso é mais normal do que se imagina. Religião não muda ninguém, quem muda é a ação do Espírito Santo. Efésios 1,13 diz assim: quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosteis selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sela a pessoa. Sabe o que é um selo? Você bota um selo na carta, você não consegue tirar mais. Você rasga, mas fica os pedaços dele. É um selo. Esse selo não se perde. Senão Jesus seria o mau pastor, e a Bíblia diz que ele é o bom pastor. Olha só, João 6,39, Jesus diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. Então acabou. Deus deu uma ordem a Jesus: vai lá, eu vou te dar aquelas pessoas para ti, você vai morrer por elas, e você não pode deixar nenhuma delas se perder. Por isso que ele falou que se ele tem 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 de lado e vai atrás daquela que se perdeu e cai de volta. Porque ele não pode deixar nenhuma se perder. Se Deus deu a ele tem que chegar no céu com elas. Se faltar alguma, Deus o cobrará dele. João 3,18 diz assim: ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então ele é bem claro. Quem crê em Jesus, e para você crer em Jesus é só pela ação do Espírito Santo, que nós acabei de ler aqui, que ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito, esse não será jamais condenado. Mas se por acaso um crente, não é um ímpio com fantasia de crente, não, um crente mesmo, um cristão de verdade, ele comete algum pecado, que é possível, vai acontecer com ele, está lá no Salmo 89, 31, já preguei isso muitas vezes. Se violarem os meus preceitos, olha o que Deus fala. Aí está falando para o cristão verdadeiro, está falando para aquela pessoa que Deus deu a Jesus. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que vai acontecer? Vai perder a salvação? Não. Ele diz aqui: então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Eu achava que se pecasse perdia a salvação. Primeiro que o cristão não tem desejo de pecar. Ele é transformado. Como eu li lá em Samuel, que o Espírito Santo vem, se aposta da pessoa e a transforma num novo homem. Então ali a pessoa perde o desejo de viver no pecado. Mas ela pode pecar uma vez ou outra. E quando ela faz isso, ela é repreendida por Deus, ela é punida com vara e a transgressão que ela cometeu com açoite. É por isso que, às vezes, quando você peca, você fica mal, você fica depressivo, você perde o desejo das coisas. Isso é a punição que Deus te dá para você ver que você errou. E logo você se arrepende, ora a Deus e volta. Então, esse último ponto, cair da graça, não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus, ele não se engana. Deus sabe o que vai acontecer com você até você morrer. Aliás, Deus conhece a tua vida toda antes mesmo de você nascer. Então, ele sabe. E quando ele viu o Espírito dele, não se engana. Ele salva sabendo que ele está salvando. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com essa teologia arminiana, tá? Eu dei aula há muito tempo na Assembleia, procurava pregar a verdade, muitas vezes tinha, né, alguém lá, é sempre assim, é sempre pessoas que não estudam.
lê alguma coisa aqui, outra ali, já acha que sabe mais do que o professor. E aí eu tinha que falar esses versículos todos. Então, os 5 pontos de Jacó Arminius: livre-arbítrio, eleição condicional é o homem que se salva, expiação universal, que Jesus morreu por todo mundo, a graça irresistível, o homem pode resistir à vontade de Deus, e cair da graça, que é o homem perder a sua salvação. Nenhum desses 5 pontos se sustenta na Bíblia Sagrada, somente pela boca de pregadores, de pastores, de igreja e de livros de pessoas que não conheceram a verdade ainda, mas não das Escrituras. Tá bom? Eu fico por aqui. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo aí, 25, mas valeu a pena. Tá? Então, creia somente numa coisa: Deus é soberano. Se você tem um amor profundo por Deus, é porque o Espírito Santo dele entrou em você já, primeiro, porque se ele não entrasse, você não ia amá-lo da maneira que ama e nem ia segui-lo e obedecê-lo. Quando você abre mão dos teus desejos, é sinal que o Espírito Santo está em você. É sinal que o teu amor por ele é maior do que os teus próprios desejos. E mesmo quando você faz os seus planos, usa o seu pseudo-livre-arbítrio, é Deus que te dá a direção correta. Tudo é Ele. Deus nos dá salvação. O plano da salvação ele foi feito antes da fundação do mundo. Deus te separou para ser de Jesus, enviou o Espírito dele até você, mudou você, se transformou num outro homem, uma outra mulher, fez você amá-lo, e agora ele está, como diz a palavra de Deus, lá em Romanos, está te santificando, te preparando para você ter um encontro com ele. E Jesus veio com uma missão: levar para Deus todos aqueles que Deus deu a Jesus na terra. E Jesus tem que levar todos são e salvos na presença de Deus, porque ele é o bom pastor. Então não caia nessa conversa que qualquer pecadinho que você venha cometer num descuido, num desvio, vai te afastar de Deus. Isso é mentira. Você quer ver como é que isso se sustenta? Quem está por trás do pecado, da mentira, não é o diabo? Então, se você pecasse e perdesse a salvação, era sinal que o teu pecado, e consequentemente o diabo que está por trás, é maior e mais poderoso que o Espírito Santo. Porque Deus te deu o Espírito Santo, te salvou. Aí vem o pecado, vem o diabo que está por trás dele, te rouba a salvação. Quem é mais poderoso? É o diabo. Você vê que é uma doutrina, a doutrina sim é do diabo. Então não acredita nisso não. Eu fico na dúvida, veja meus vídeos, tá cheio de vídeo aí no canal, acompanha. Mas você é mais sábio? Não, mas eu creio que Deus me deu essa revelação, não é de hoje não, são 42 anos andando com Jesus, sofrendo por ele, e sendo perseguido por ele, e aprendendo dele. Tá bom, pessoal? Então, pega esses versículos, leia, estude, e não cai na conversinha de gente que não entende nada do Evangelho, mas acha que entende. Tá bom? Eu volto depois com outro vídeo. Orem por mim, porque eu oro por todos vocês. Fiquem na paz. Eu volto com outro vídeo depois. Vou nessa. Fui.